Buenas. Nessa nossa quarta aula, depois que a gente viu 2 episódios falando mais sobre a vida do Chesterton, nós vamos entrar num conceito, né, que é muito importante para o nosso autor, que é a questão do pecado original. O interessante no pensamento de Chesterton é que em nenhum momento ele deixa de ser um pensador original, ou seja, que pensa as coisas nas suas origens. Então, quando a gente vai estudar Chesterton, nós temos que ter sempre em mente que, aquilo que eu já tinha dito num outro vídeo, o pecado original está sempre presente na forma mental do Chesterton, né? Na forma, ou seja, é as bases dele, significa isso. O mal, que é um problema universal, né? É uma experiência universal, todo mundo tem uma experiência com a maldade, com o mal, e é evidenciável, né? O mal, portanto, para Chesterton, ele é muito bem demonstrado através de um dos dogmas da igreja, que é o dogma do pecado original. Então, inclusive, é o mais próximo, né, como a gente já falou aqui, de você conseguir demonstrar para as pessoas, porque isso está evidente para qualquer um olhar. Mas a questão do mal, e aqui a gente não vai entrar num tratado agustiniano tomista sobre o bem e o mal, né? Tem pessoas já fazendo bastante coisas desse tipo, muito bem feita. Mas sabendo que o mal não é apenas a ausência total do bem, né? Mas também o mal, como o próprio Chesterton diz, é uma invasão, né? É uma rebelião, no fim das contas. Quando você consegue pensar no mal, você consegue perceber que ele nunca cria algo, né? Ele sempre denigre algo. Ele sempre está pegando alguma coisa que é boa e destruindo-a. Né? Isso é próprio da arte do próprio demônio. Mas a questão do mal para Chesterton inicia naquilo que a gente terminou falando na última aula, né? Que ele mesmo relata no livro Tremendas Trivialidades, que é um excelente livro para você começar a ler Chesterton, porque é uma série de artigos dele no jornal que ele escrevia, assim como o Essencial de Chesterton, que eu já mostrei aqui, que é um excelente livro para iniciar. Aqui tem um artigo chamado O Diabolista, onde Chesterton relata com mais detalhes esse encontro com esse adorador do diabo que ele teve lá na sua adolescência, né? E é onde ele se dá de conta que ele precisa realmente abraçar a ortodoxia, que ele já estava enamorado. Mas o interessante para Chesterton não é o mal mais que evidente, ou seja, para Chesterton existem poucas pessoas intrinsecamente más, né? Os Jack Estripadores, ou seja, as pessoas que têm a maldade quase que pura, né, e fazem o mal com uma maneira psicopata e tudo mais. Esses são exceções. A regra, no geral, é nós, pessoas humanas, né, termos um contato com o mal e um convívio com a maldade muito exagerado, justamente porque a gente não pensa nela, né, e não pensa como sair dela. Ou seja, quando a gente se acostuma com a maldade ao nosso redor, né, quando a gente não a combate, quando nós temos paciência com a presença desse mal, ou melhor ainda, como Chesterton usa, quando a gente não se choca em ver a maldade. Não, no caso do Brasil, né? 60 mil assassinatos, mataram ele. Mataram ele. Né? A gente não se choca mais com a maldade. Significa que nós estamos perdendo os padrões, né, de critérios. Nós estamos parando de pensar. Quando a gente se acostuma com a maldade, né? E o exemplo que o Chesterton dá é muito interessante, que é quando uma vovó se espanta com uma coisa e o jovem diz assim: não, vó, no teu tempo era assim, isso aí agora é super normal, não tem problema nenhum. Ele diz que, na verdade, quem está vivo mesmo é a avó, né? E quem está paralisado é o jovem, porque ele acha que moralidade corrente, o Chesterton fala, ou seja, não, isso faz parte da moralidade corrente, ou seja, a moral muda conforme moralidade corrente, na verdade, é a moral que corre, ou seja, corre para longe, você está perdendo a moral, né? Não é que você tenha a moral, você perdeu totalmente a sua moral. Por quê? Né? Porque quando você começa a deixar o mal entrar
dentro da sua vida, dentro da própria sociedade, você acaba caindo num problema de equilíbrio, né? Por quê? A gente consegue manter um certo nível de bondade. Ou seja, nós conseguimos nos estabilizar na virtude, né? Conquistar um nível de bondade e assim estavelmente ir crescendo gradualmente, mas dá para perseverar e manter o nível de bondade. A maldade já é diferente. Você não mantém um certo tipo de maldade. A maldade você não consegue manter um certo nível. Ela sempre desgringola, ela sempre vai fazer com que você caia mais para baixo. A maldade, quando você se acostuma com ela, você não mantém ela, o nível. Você vai cada vez caindo mais, né?